Declara aberta a 30ª, ou melhor, a 19ª sessão ordinária. Submeto a ata da 18ª sessão, realizada no último dia 16. Se não for a objeção, vou dar por aprovado. Está aprovado. Inicialmente, consulto a doutora Renata Sestari, nossa muito digna procuradora do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da pauta de hoje, da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. A sustentação oral na sessão estadual, e como nós habitualmente fazemos, vamos antecipar o item da sessão estadual. O item 8 é a doutora Fernanda, e agora? Schianzari, que eu convido a tomar o assento. Trata-se do item número 8, é o recurso ordinário da Fundação Padre Anchieta, e relator o conselheiro Beraldo, a quem passo a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhora advogada, o item 8, senhor presidente, cuida de recurso ordinário interposto pela Fundação Padre Anchieta, em fase de sentença que julgou irregulares as admissões identificadas no processo, realizadas no exercício de 2008, mediante processos seletivos. O juízo de irregularidade deu-se em razão de não ter sido elaborada lista de classificação final imprescindível para a verificação da lisura do processo de seleção, do cumprimento dos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, e também para a imposição de eventuais recursos. Ademais, não foi observado o princípio constitucional da publicidade, vez que os candidatos aprovados foram convocados por telefone. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Palavra, doutora Fernanda Schianzari. Bom dia, nobres conselheiros, bom dia a todos os presentes. Realmente eu vim aqui hoje na qualidade de gerente jurídico da Fundação Padre Anchieta, para falar um pouco, alguns comentários a serem abordados nessa admissão de pessoal do exercício de 2008, que particularmente eu não estava na entidade, eu assumi o cargo agora em dezembro de 2014. Mas antes de falar qualquer coisa especificamente sobre esse processo, eu queria falar um pouquinho sobre as dificuldades que nós enfrentamos e a natureza jurídica da instituição, que isso que gera os maiores problemas, inclusive objeto de apontamentos por este tribunal com bastante frequência. Como o nobre relator disse, as causas que geraram a irregularidade dessa admissão foram a ausência de publicidade da lista de classificados, supostamente a não elaboração dessa lista e a convocação dos candidatos por telefone. Entretanto, antes de abordarmos esses pontos expressamente, é importante a gente abordar aqui a dificuldade que a Fundação Padre Anchieta enfrenta diariamente diante da divergência da natureza jurídica da instituição, que é uma dicotomia diária, no seguinte sentido: nós não temos certeza, até quem está lá dentro, o próprio Tribunal de Contas e outras entidades de fiscalização, se a Fundação Padre Anchieta ela é uma entidade de natureza pública ou privada. Estatutariamente, ela é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos. Entretanto, por ser instituída por lei e receber recursos do governo do Estado, ela é também tida como uma entidade pública. E aí, nesse tocante, ela fica sempre no meio termo, nessa dicotomia realmente de que norma seguir, as de direito privado e as de direito público. E aí, nesse jogo de normas ora públicas, ora privadas, existe sempre uma divergência na interpretação. Em especial, quando se trata de contratos para bens e serviços e quando se trata de admissão de pessoal. Nem mesmo o STF, existe hoje uma ação pendente de julgamento para discutir a natureza jurídica dessa entidade
e até hoje ela não tem julgamento. O voto do relator é no sentido de que ela é uma entidade de natureza privada, porém o processo foi suspenso com um pedido de vistas e até hoje ele não tem um deslinde. Talvez isso resolva os problemas da fundação, mas como ela exerce atividades tipicamente de televisão, educativas e sociocultural, nós enfrentamos essa tendência de existe processo seletivo, existe concurso público, tem que fazer licitação, não tem. E aí todos os problemas apontados pelo Ministério Público, pela CGA, pela a Curadoria das Fundações, todos os órgãos de controle a que a Fundação está vinculada, acaba gerando essa dúvida. E aí esse Tribunal de Contas, muito certeiramente, talvez até pela dificuldade diária dos julgamentos da Fundação, decidiu que o seguinte, que a Fundação ela é tida como uma fundação de apoio, e, nesse sentido, ela tem uma autonomia para seguir normas próprias, as regras que ela própria institui. Então, nesse aspecto, a Fundação conta hoje com o regulamento de compras e contratos, que são norteadas para suas licitações, chamadas de seleções públicas, e o regulamento de processo seletivo, que também é um processo próprio, diferentemente um pouco do concurso público. E aí a dificuldade em relação a esse processo seletivo é que os cargos que a Fundação hoje dispõe, diferentemente da administração direta, ele é muito dinâmico. A TV ela muda diariamente, as necessidades da TV mudam com muita constância. Diferente da administração direta, que o secretário é sempre secretário, o assessor é sempre assessor, o secretário do assessor sempre vai exercer a mesma atividade. Na televisão, cada projeto que é instaurado, ele depende de novas pessoas, ele depende de novas atividades, e aí esse processo seletivo é muito mais dinâmico. Daí a dificuldade. Em relação a esse processo de 2008, especificamente, era a gestão anterior, tais falhas hoje, eu assevero que hoje não acontece, toda a publicidade é feita através de jornal, isso foi instituído, mas o regulamento que vigia em 2008, e hoje, inclusive, também não prevê, não existe a regra específica da publicidade em diário oficial dessas listas. Eram, sim, elaboradas listas, como foi demonstrado no recurso, entretanto, não havia publicidade em jornal, o que hoje não acontece. Havia convocação por telefone mesmo. Entretanto, tais falhas não são hábeis a macular toda a legalidade de um processo seletivo. Na verdade, são vários processos seletivos no ano de 2008. São 69 admissões em andamento, que hoje estão avaliadas. Destas, 13 pessoas ainda estão ativas, ou seja, há 7 anos exercem atividades na Fundação, atividades imprescindíveis para o desenvolvimento da televisão. Até porque essas pessoas permaneceram ativas mesmo com o corte agora recente, decorrente do Decreto Estadual 61132 do Governo do Estado, a que a Fundação se submete também. Então, nós entendemos que não há motivo relevante suficiente que possa macular toda a regularidade dessas pessoas que trabalham há 7 anos, pais e mães de famílias que estão lá nessa crise e talvez percam o emprego, simplesmente porque houve essa falha que não acontece mais. O tribunal já reconheceu inúmeras vezes, tanto antes de 2008 quanto posteriormente, inclusive recentemente saiu, creio que há 2 semanas atrás, um julgamento de admissões de 2010, todas consideradas regulares, com alguns apontamentos bastante similares a esses. Então, peço vênia aqui para discordar dessa sentença, embora muito bem fundamentada, mas que haja uma modificação, que seja provido o nosso recurso com a legalidade das admissões e os registros, consequentemente. Obrigada a todos pela atenção. Conselheiro Cid Beraldo. Bom, cumprimento a advogada, a doutora Fernanda Schizzari, e com o objetivo de analisar aqui os argumentos trazidos pela advogada, eu retiro de pauta. Senhor relator, antes de retirar de pauta, a propósito do que foi colocado, é sempre bom reprisar o seguinte: eu estou em condições de fazer essa colocação, porque, na verdade, fui o relator originário desse processo. Toda essa grande confusão, que não é para nós hoje não é confusão, mas ela começou com a Constituição de 88. Já antes havia problema, é verdade. A ideia de uma fundação privada mantida pelo Estado já era problemática, mas a Constituição de 88
criou fundação pública, estabeleceu a existência de fundações públicas. Aí ficou uma confusão total. Como fundação, como nós aprendemos na escola, é um patrimônio destinado a um fim. Alguém pega uma parte do seu patrimônio que perde a sua ligação com a matriz original e esse patrimônio vai atingir uns objetivos. Era essa a clássica definição de fundação dada pelo direito americano, talvez a primeira grande instituição criada pelos Estados Unidos em matéria de direito, né? Hoje já tem muito na área financeira, mas na época, no direito civil, era essa. Então, nós ficávamos numa situação, como é que o Estado poderia alocar uma parte do seu patrimônio que não tinha mais vínculo com ele e esse patrimônio fazer o que quisesse fazer, ou o que tivesse no seu objetivo. Bom, só estou explicando um pouco para entrar na decisão final. Nós tivemos a clareza naquele momento, dizer o seguinte: a fundação ela pode ter essa natureza privada, agora, ela é mantida, foi criada e é mantida pelo poder público, portanto, ela não tem como se desvincular desse poder público. E como é que ela faz para contratar serviços, obras, etc. Ela deve fazer de acordo com seus estatutos. Isso vale para a Fundação Padre Anchieta, vale para a Fundação Zerbini, para a Fundação... E os estatutos, se nós entendemos que os estatutos não estão contemplando, por que tem que ser uma norma do estatuto? Porque não pode ser algo que o sujeito lá contrate como um feitor. Falou, essa empresa eu acho mais bonita do que a outra. Então, você tem as regras que estão no estatuto. Então, o nosso trabalho hoje é pautado da seguinte forma: as fundações desta natureza, porque há fundação que são públicas, que não tem essa natureza, as fundações dessa natureza, elas contratam de acordo com os seus estatutos, o seu regimento de compra, cada um é muito específico. Eu me lembro quando teve essa discussão, esteve aqui conosco o pessoal da Fundação Zerbini, e na época era para comprar marca-passo. Agora marca-passo virou um negócio comum, né? Mas naquela época um marca-passo você comprava dando um telefonema para Miami, num lugar lá que era o único que fazia marca-passo, dava as medidas e o sujeito ficava com o coração esperando aqui chegar o marca-passo para colocar. Quer dizer, não dá para você fazer uma licitação, abrir prazo, aquela coisa toda. Enfim, a regra predominante é a fundação, ela tem a natureza pública, ela presta conta e ela deve ter o seu regimento de contratação obedecido aos princípios gerais, o princípio geral da publicidade, da impessoalidade, né? Agora, realmente, como diz um conhecido para mim da Fundação Padre Anchieta, não dá para contratar um locutor do Jornal da Cultura por licitação, porque corre o risco de um gago ganhar. Então, ele dizia, o sujeito tem que ser bonitinho, falar bem, etc., tal, ter formação, então é uma nossa especificidade. Então, só para não querer me alongar demais no voto, que não é meu, mas é do conselheiro, o Beraldo, dizer o seguinte: é natureza pública, pode contratar de acordo com o que está previsto nos seus estatutos. Agora, se não está previsto nada, tem que criar. Assim como a Fundação Zerbini criou, teve uma fundação que disse que não aceitava. Essa fundação fechou. É a fundação da Fundepag. Ela disse, não, eu não aceito. Era uma fundação da Secretaria da Agricultura. Ela disse, eu não aceito, no final ela acabou fechando. É isso. Então, agradeço à doutora, agradeço ao conselheiro Beraldo eu poder fazer essa explanação. Isso aí é por conta do tempo. Estou aqui. Vamos lá. Então, retornamos à nossa ordem do dia. O item 1 da pauta é Prodesp com a Batistella, distribuidora de peças e equipamentos, uma dispensa de licitação. Os órgãos da casa falaram, todos manifestaram-se pela regularidade, inclusive
o Ministério Público de Contas. Algumas observações, porque não é exatamente a forma comum de contratar, mas, ao final, eu acompanho os órgãos da Casa pela regularidade dos termos aqui examinados com as recomendações da Prodesp. Em discussão, votação aprovada. O item 2 da pauta é a Agência Reguladora de Saneamento e a GB Bariri, a contratação de serviços de transportes. Também aqui houve manifestação da Casa pela regularidade e o meu voto também acompanha pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. O item 3 da pauta, o DR, a construtora Saide, ou Saide, não sei. A manifestação foi favorável, inclusive da Unidade de Engenharia de ATJ, Chefia e PFE. O meu voto acompanha a manifestação dos órgãos da Casa pela regularidade dos atos aqui em exame. Em discussão, votação aprovada. 4. Aqui também é Sabesp e Columbia Storage, integração de sistema. É o item 4 e 5. Objetivando o registro de preço para fornecimento de equipamentos de informática. Disponibilizei o relatório, a Engenharia e Economia da ATJ falaram pela regularidade, PFE também, e, igualmente, no sentido da regularidade, falou o Ministério Público de Contas. O meu voto também acompanha os órgãos pela regularidade dos contratos aqui em exame. Em discussão, votação aprovada. Agora, a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo para os itens estaduais a seu cargo. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 6 e 7. O item 6 trata de contas do exercício 2015 da Companhia Paulista de Obra de Serviço, CPOS, e o item 7 das contas do exercício 2011 da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FDCT, entidade vinculada à Unesp. A equipe de fiscalização desta Casa não encontrou deficiências quanto ao aspecto econômico e financeiro que pudesse comprometer as contas da CPOS e nem da FDCT, relativas ao exercício em exame. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das contas em apreço, sem prejuízo das ressalvas anotadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 8, já retirado de pauta. É 6 e 7? Conjunto. Agora a palavra ao conselheiro Alexandre Sarquis. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhora procuradora, senhor secretário-diretor-geral, itens 9 e 10 em conjunto são contratos da Secretaria de Gestão Pública com Prodesp para serviços técnicos especializados de Business Intelligence, dispensa de licitação, e da Faculdade de Medicina, da Fundação da Faculdade de Medicina, ILM, Guedes, Arquitetura e Construções, uma coleta de preços para a construção do Centro Integrado de Práticas Paradesportivas. Instrução pela regularidade, assim é o voto pela regularidade, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. O item 11, em exame termos aditivos e ajustes celebrado entre a FDE e construtora Cronacron Limitada, objetivando a reforma de prédio escolar. A concorrência e o contrato foram julgados irregulares, desnecessárias digressões na medida que os termos foram atingidos pela assessoriedade. Voto pela irregularidade. Com a instrução pela irregularidade, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Agora, os itens 12 e 13 em conjunto são repasses públicos da Secretaria de Estado da Saúde para a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e repasse da Secretaria de Estado da Saúde para a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Com a instrução pela regularidade, senhor presidente.
Em discussão, votação aprovada. Por fim, o item 14 é recurso ordinário interposto pela Sabesprev contra a sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal levados a efeito no exercício de 2006. Fundamentou a ausência de concurso público. Sabesprev pleiteia que se reconheça a nulidade da sentença. Caso não seja esse o entendimento dessa Câmara, requer que o presente recurso seja provido, conhecido e provido. Alega que é uma entidade fechada de previdência complementar. A PFE opina pelo conhecimento e não provimento. SDG manifestou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, levando em conta a decisão proferida nos autos do TC 3974002606. Passo ao voto. Em preliminar, conheço. Conhecido. O senhor relator conhece. No mérito, bem ponderou o SDG, esta mesma questão já foi enfrentada no TC 3974002606, que tratou das admissões de pessoal praticadas no âmbito da Sabesprev no exercício de 2005. Foi determinado o registro dos atos de admissão. Restou recomendado à Sabesprev, no entanto, que reformule suas normas internas de contratação de pessoal. Ratificadas as decisões reconhecendo a submissão da Sabesprev à fiscalização desse tribunal, e foi enfrentada a questão de as entidades fechadas de previdência complementar estarem ou não obrigadas a cumprir o disposto no inciso 2 do artigo 37. Trago excerto do voto. E concluo pelo provimento do recurso e pelo registro dos atos de admissão ora examinados. Esse é o voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira, passamos à nossa sessão municipal. De acordo com o que fazemos, vamos antecipar o item 29, que é a pedido de sustentação oral, Dr. Olavo Baquetim Barbosa. É um recurso ordinário da Prefeitura de Biritiba Mirim, de admissão de pessoal. O relator sou eu. Então, a matéria aqui é da Prefeitura de Biritiba Mirim. O recurso, a decisão originária foi do Dr. Sami Wurman, e aqui trata-se de julgamento de irregularidade e demissão de pessoal para as funções de professor e educação básica. Foi também aplicado multa ao responsável. Esse, em linhas gerais. Eu passo a palavra ao doutor Olavo Baquetim Barbosa para a sua manifestação. Excelentíssimo presidente e relator Antônio Roque Stadini, excelentíssimo conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, excelentíssimo substituto de conselheiro auditor Alexandre Sarques, ilustríssimo secretário diretor-geral Sérgio Siqueira Rossi e demais presentes. O processo em questão trata de admissão de pessoal oriundos de processos seletivos 01 e 02 de 2009, em cujas admissões foram julgadas ilegais e foi aplicada multa ao prefeito. A decisão foi fundamentada por não restar comprovada a situação temporária de excepcional interesse público e pelo procedimento adotado para a seleção, análise de currículo. Data vênia, essas razões da decisão de folhas 96 e 101 não merecem prosperar pelas razões abaixo, pelas razões que exponho agora. Essas admissões ocorreram no primeiro ano da gestão do prefeito e foram pautadas amplamente no princípio da legalidade, pois que havia leis municipais em que determinavam que os processos seletivos para admissão temporária seriam feitos com base em análise de currículo e entrevista, como ocorreu essa do ano de 2009. As funções a serem desempenhadas pelos professores eram emergenciais, pontuais e temporárias, porque inexistia a possibilidade de contratação definitiva de professores, por não existir cargo na administração para isso. A demanda em 2009 ela cresceu em relação a 2008, e também teve professores que tiraram licença, necessitando a sua substituição temporária, porque após a licença os professores se tornariam para os seus cargos. E a necessidade excepcional mostra também presumida
pelo fato da atual administração precisar preencher a grade de professores para aquele ano letivo. Então, se não houvesse contratação temporária, e ela feita com base nas leis municipais, que falavam que tinha que ser por meio de currículos, a grade de professores não estaria fechada e a população ficaria prejudicada com esse serviço essencial. Assim, para evitar também um inchaço na folha de pagamento, contratação, ou seja, ocorrer a contratação sem existência de cargo, por não se saber se a demanda no ano de 2010 seguintes seriam a mesma de 2009, em razão das licenças, em razão do princípio da legalidade, pelas leis municipais que falavam que tinha que ser, por análise de currículo e entrevista, a admissão de professores temporários, mostra-se que a contratação, da forma que ocorreu de forma legal, merecendo que as admissões sejam julgadas legais. Nisso, quando a apresentação do recurso, apresentamos algumas decisões em que mostravam que foram julgados regulares, mesmo o processo seletivo tendo sido julgado, mesmo o processo seletivo tendo ocorrido por análise de currículo e entrevista. A título de exemplo, o TC 820/002/07, TC 549/00208, TC 29550/02602. E também por essas razões, a multa imposta ao prefeito também merece ser cancelada, porque era preciso dar continuidade ao serviço essencial, foi feito com base no princípio da legalidade, era o primeiro ano de gestão do prefeito. Tanto é que em 2010, a atual gestão por aniquilar esse tipo de processo seletivo, por análise de currículo, até mesmo para atendimento do entendimento do Tribunal de Contas. Houve parecer da TJ, que foi acostado às folhas 137 e 139, da senhora Mara Cristina Gabriel, em que entendeu que foram preenchidos os requisitos de urgência e excepcionalidade temporária, porque as contratações foram para períodos diversos e não longos. E, além do mais, tendo mantido o interesse público, sendo ele preservado e tendo sido atingido, a falha quanto ao processo seletivo ser por currículo poderia ser relevada. Então, por essas razões, a gente pleiteia que o recurso ordinário seja julgado provido, a fim de considerar legais as admissões e o cancelamento da multa. Ok. Com os agradecimentos ao doutor Olavo Braguetin Barbosa, eu vou proferir o voto. Em preliminar, eu conhecido. No mérito, o meu voto é pelo provimento. Houve demonstração da necessidade transitória dos profissionais, visando a dar a continuidade à área da educação. Houve urgência nas contratações e a excepcionalidade temporária, tendo em conta que o período foi pequeno, de 3 a 8 meses somente. Não no intuito de não prejudicar a boa-fé, eu vejo que eventual subjetividade nos critérios podem ser excepcionalmente relevada. Meu voto, portanto, acolhe a manifestação da TJ, acompanha e voto pelo provimento, concedendo o registro e cancelando a multa. Em discussão, votação aprovado. Agora retorno aos demais itens de minha pauta. Com os agradecimentos ao doutor Olavo, retorno aos itens de minha pauta. Item 15. Aqui a Prefeitura de Campinas e Fênix. Aquisição de peixe congelado, filé de salmão, pescada, merluza. Os órgãos da casa falaram, a TJ pela regularidade. O Ministério Público falou pela irregularidade. Por derradeira manifestação, a chefia de ATJ acolheu a defesa, discordou do MP e opinou pela regularidade. O meu voto vai no sentido da regularidade do pregão e da ata de registro e das notas de empenho, conforme a íntegra disponibilizada. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 16 e 17. Prefeitura de Piracicaba. Aqui
A manifestação, conselheiro Beraldo, foi favorável. Os órgãos falaram favorável sobre aditivo, a TJ falou, e eu também vou votar de forma favorável à regularidade dos termos aqui em exame. Há muito tempo que eu não voto um processo assim em Piracicaba. E disponibilizei a íntegra, onde são analisadas as pequenas falhas que não cobrem o problema. Portanto, pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Aqui a autoridade responsável é a secretária da Educação. É a secretária. Só uma observação. Não, está certo. É que quando eu vejo o município de Piracicaba, eu já fico... O item 18 da pauta. Aqui é São Bernardo do Campos e a empresa H. Guedes, objetivando a contratação para execução de obras no Centro de Educação Unificado, Parque Avaí. Foi fixado o prazo à origem, juntadas as manifestações, e os órgãos da casa falaram todos pela irregularidade, inclusive SDG. A municipalidade não consegue apontar ou justificar os seus atos que restaram com irregularidade grave, a ausência de BDI no ato convocatório, a ausência, não consta informações sobre a exatidão do objeto que caracterizava a contratação, enfim, é de tudo irregular. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela irregularidade, 60 dias à Prefeitura para informar das providências e comunicando à Câmara. Em discussão, votação aprovada. 19. Cajamar. Aqui a construção é a Soeb Construtora. Também, conforme o relatório que disponibilizei, a manifestação da Casa é pela irregularidade. A TJ fala pela irregularidade, a chefia também, e o Ministério Público acompanha no sentido da irregularidade ocorrida. O meu voto vai acompanhar o MPC e a TJ pela irregularidade da licitação. Exigência influiu diretamente na competitividade do certame, apenas um participante. Não há como salvar. Portanto, cópias encaminhadas à Prefeitura e à Câmara e também ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação aprovado. Agora, a PIAI, itens 20 e 21, doutor Sérgio. Trata-se de a PIAI, serviços de obras, convênios e prestações de 2010 entre o Serviço de Obras Sociais e a PIAI, repasse para pagamento de salário, encargos, tal. Os órgãos da Casa falaram na instrução e o meu voto vai acompanhar a Casa, julgando irregular o convênio, a prestação de conta e todos os atos decorrentes. Artigo 33, inciso 3, a linha B. Eu acho que é esse que dá ineligibilidade, não é? Linha B, não é? Determinando ao poder público que se abstenha de repassar recursos a essa entidade. Deixo de condenar os responsáveis pela devolução, a despeito das falhas, porque os serviços foram prestados. Esse é o meu voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 22 eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Agora eu relato o item 23, Inúbia Paulista, 2003, fiscalizadas pela UR 18 de Adamantina, que quem construiu o prédio fui eu e quem inaugurou foi o doutor Edgar, né? Então, confirma aqui. As contas de Inúbia Paulista. Os órgãos da Casa, disponibilizei a íntegra do relatório, a TJ, chefia, todos manifestaram-se favorável, mas o MPC foi por parecer desfavorável.
o município cumpriu os índices constitucionais e legais obrigatórios. As falhas e ocorrência comportam relevação. Deverá a administração adotar imediatas providências para as correções devidas, especialmente indicadas no item Plano de Políticas Públicas, despesas de telefonia móvel, cestas básicas, etc. Formação de autos próprios para a instrução do item B534, C11 e 2C23, com prévio trânsito por DSF. Formação de autos apartados do item B16. É muito auto apartado, mas eu vou formar dessa vez. E voto pela emissão do parecer favorável e com as recomendações que são feitas. Em discussão, votação, aprovado. Aguaí. Contas de Aguaí. Disponibilizei o relatório e os órgãos da... O relatório é longo e os órgãos da casa falaram pela emissão do parecer desfavorável. O MPC também foi desfavorável. As contas de Avaí não reúnem condições para parecer favorável. Superávit 5,9%, percentual foi de 12 pontos a receita corrente, em que pese tais superávit, as contas estão comprometidas com a falta de pagamento de precatório. Do total de 880 mil, pagou 566. Tal fato se constitui em falha grave e é pela rejeição das contas. O meu voto, portanto, o parecer é desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 25, Pirassununga, da UR de Araras. Esse não sei quem que foi que inaugurou. Devo ter sido eu, então. Se eu não lembro, porque fui eu. O R10. Cláudio Alvarenga. Conselheiro Cláudio Alvarenga. Não sobra para mim inaugurar nada. 2013, os órgãos da casa falaram de maneira favorável, todos atendidos os índices constitucionais e apenas algumas recomendações da Casa e do MPC que deverão ser endereçadas por ofício. Ressalvo para a instrução a matéria do item 107 e 108. Determina a unidade que, na próxima inspeção, certifique-se das providências adotadas. Em discussão, votação, aprovado. Agora um embargo. O item 26. Prefeito de Caraguatatuba. Negado recurso, interpôs a sentença, julgamento de irregularidade. Em preliminar, conhecido o embargo. No mérito, não prospera os argumentos. O acórdão se encontra devidamente fundamentado, claro, sem nenhuma impropriedade. Meu voto rejeita o embargo de declaração. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 27 e 28, em conjunto. Ex-presidente da Câmara de Ibiúna. Recurso de sentença que julgou irregular a licitação, modalidade de convite. Os órgãos da casa falaram. ATJ manifesta pelo conhecimento, mas pelo não provimento. A mesma coisa diz o MPC e também a STG. Em preliminar, conhecido. A preliminar de nulidade arguida não comporta também acolhimento. E, portanto, afasto a preliminar. E, no mérito, observo que as impropriedades não foram esclarecidas e o meu voto acompanha a casa e MPC pelo desprovimento do recurso interposto. Em discussão, votação, aprovada. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 30. Trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pelo DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara,
e a FEST Indústria e Comércio Limitada, para aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de drenagem, desaguamento e secagem térmica de lodo gerado no processo de tratamento na ET de Araraquara. Acompanho a instrução unânime desfavorável, eis que a deficiente pesquisa de preço, limitada a uma única cotação, fornecida pela própria vencedora do certame, e a exigência de atestado único para a comprovação da qualificação técnica, aliadas às outras impropriedades destacadas nos autos, comprometeram a regularidade do certame e sua competitividade, o que se constata pela participação apenas da empresa contratada, cuja proposta mostrou-se inferior tão somente a 0,09 ao precariamente orçado por ela mesma. À vista disso, o voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, com aplicação ao responsável de multa de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 31 e 32. O item 31 versam sobre termos aditivos número 1 e 2 e sobre representação referentes ao contrato precedido de concorrência pública, celebrado em 2/3/2001, entre a Prefeitura Municipal de Guarujá e Terracom Engenharia Limitada, para a execução de serviços de limpeza urbana no município. A representação informa sobre possíveis irregularidades do contrato, no que se refere à coleta e transporte de resíduos sólidos e à operação do aterro sanitário locado pela municipalidade. O aditivo 1 adicionou serviços que correspondem ao acréscimo de 24,99% ao valor inicial do contrato, e o aditivo número 2 prorrogou a vigência do contrato por 30 dias, representando um acréscimo de R$ 1 milhão. A instrução é dividida. Acompanho os posicionamentos da chefia da TJ e da SDG no tocante à representação. As mesmas supostas irregularidades foram objeto de expediente civil da Promotoria de Justiça da Cidadania da Comarca do Guarujá, com promoção pelo arquivamento por não terem sido apuradas sequer indícios de ilegalidade. O primeiro aditivo observou o limite de acréscimos previsto no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações, foi devidamente justificado, autorizado e publicado. O segundo aditivo, em que pese ter superado o limite de prazo previsto no artigo 57(2) da mesma lei, 60 meses, foi necessário para evitar a paralisação dos serviços de caráter essencial, eis que a suspensa por decisão judicial a contratação emergencial de outra empresa, enquadrando-se a celebração do ajuste na excepcionalidade prevista no parágrafo 4º do referido artigo. Quanto à diferença entre o valor devido e total pago em função do contrato e dos aditivos, motivo que ensejou a retirada do processo de pauta da terceira sessão ordinária desta segunda Câmara, acionadas as partes e prestados esclarecimentos, entendo que a matéria restou superada. De fato, utilizando-se a database contratualmente estipulada e atestada pelo setor especializado desta Casa, foi constatada uma diferença menor entre o devido e o pago de apenas 0,16%, que pode atribuir aos arredondamentos e aproximações dos cálculos, de modo que a execução contratual mostrou-se igualmente irregular. Voto, assim, pela improcedência da representação e pela regularidade dos termos aditivos em exame. Em discussão, votação aprovada. O item 33 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Avaré e Renê José Augusto Ribeiro, objetivando a locação de imóvel para abrigar o Palácio das Artes de Avaré. Os autos retornaram ao meu gabinete em decorrência de decisão desta Câmara, que declarou insubsistente
a sentença anteriormente proferida, que julgara irregulares a dispensa de licitação e contrato, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. A instrução complementar apenas confirma que a dispensa de licitação e o contrato não se encontram em condições de receber a aprovação desta Corte, ante a ausência de requisito essencial para a contratação direta com fulcro no inciso 10 do artigo 24 da Lei de Licitações. Eis que, não comprovada a razão da escolha do imóvel e tampouco a compatibilidade do preço da locação com o valor praticado no mercado. Ademais, o depósito dos valores do aluguel em conta bancária distinta da do locador, a ausência de sua assinatura nos recibos, o pagamento de quantia maior do que a ajustada, reforçam o descuido da municipalidade no acompanhamento das etapas da despesa. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame e pela aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Aciono, ademais, o artigo 2.15.27 da Lei Complementar Estadual, número 709/93, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a este tribunal das medidas adotadas. Em discussão, votação aprovada. Item 34, versa sobre o contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê e TM Rodeios e Eventos Limitada, ME, que objetivou a contratação de show artístico da dupla Teodoro e Sampaio na festa de peão e rodeio por conta dos festejos do 112º aniversário da cidade. Desculpa, eu me perdi aqui. 112º. Isso, muito bem. 112º aniversário da cidade. Instrução dividida. No caso, a condição de empresário exclusivo encontra-se atendida, já que os próprios artistas conferiram exclusividade à empresa em questão para representá-los nas tratativas para a apresentação de ser realizada. Quanto à previsão de prestação de serviços que demandariam licitação, verifico que, de acordo com disposições contratuais, caberia à contratada apenas fornecer os equipamentos de uso pessoal dos músicos, a exemplo de microfones, pedestais, caixas e mesas de som, o que pode constituir prática usual em contratações da espécie. Não merece qualquer censura. Todavia, em relação ao valor contratado, pesquisa efetuada por minha assessoria apurou que os valores pagos em 2011 por outros órgãos públicos, os mesmos artistas, foram significativamente inferiores. R$ 56.710, R$ 55.000 e R$ 71.530. Aquele praticado pela Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, de R$ 90.000, o qual apresentou uma variação de 47,35% acima da média de referidos ajustes. Diante do exposto, eu voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato, com as comunicações de praxe e sem prejuízo da recomendação anotada no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 35 a 40, senhor presidente. Referidos itens tratam da comprovação da aplicação de recursos repassados no exercício 2011 a 2012 pela Prefeitura de São Caetano do Sul, à Associação de Pais, Alunos e Professores da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, APAP, em razão de diversos convênios, objetivando o desenvolvimento de projetos na área cultural. A instrução dividida. O principal óbvio apontado diz respeito à quantidade do gasto com a contratação de pessoal,
que caracterizaria desvios de normas legais para o provimento de cargo público. Cabe ponderar, entretanto, que o simples fato de a entidade aplicar a maior parte dos recursos em despesa de pessoal não implica irregularidade. Nesse sentido, observo que, em todos os casos ora em exame, coube à entidade a execução de projetos específicos, como Filarmônica na Escola, Viva Arte, Bandas e Fanfarras e Operação Riso, detalhados em planos de trabalho, não constando nos autos qualquer apontamento que coloque em dúvida o efetivo cumprimento do objeto pela conveniada. Demonstrada, pois, a adequada aplicação dos recursos repassados, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações consignadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 41 e 42. Referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de São João das Duas Pontes e de Monte Alegre do Sul, referentes ao exercício de 2013. A instrução é unânime favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária foi equilibrada em ambas as contas, podendo as falhas apresentadas ser conduzidas ao campo das advertências. Voto assim pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 43 trata das contas da Prefeitura de Alto Alegre. A instrução é unânime favorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômicos e financeiros do exercício. Voto assim pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as advertências assinaladas, incluída determinação à Prefeitura, para que adote medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, tendo em vista que foi constatada a regressão no índice do IDEB, relativos à quarta série, quinto ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. O item 44 trata das contas da Prefeitura de Itaciba. A instrução é unânime desfavorável. A fiscalização informou que a Prefeitura, no exercício em exame, realizou compensações de crédito previdenciários quando do recolhimento do INSS, totalizando um montante de R$ 691.702,46, referente às competências de setembro, outubro, novembro e dezembro, e 13º salário, sem a devida autorização judicial ou administrativa da Receita Federal. Diante do exposto, acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itaciba, sem prejuízo das advertências assinaladas, incluída determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que foi constatado regressão no índice IDEB, relativos à quarta série, quinto ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. Item 45 refere-se a recurso inominado interposto por Ana Maria Preto, prefeita de Peruíbe, em face de despacho que lhe impôs multa de 200 UFESPs, por deixar de comunicar a este tribunal, no prazo de 60 dias, as atitudes adotadas em face do julgamento desfavorável proferido nos presentes autos. Embora inominado, não obstaria que o apelo fosse admitido como agravo diante do princípio da fungibilidade, caso fosse tempestivo,
o que não ocorre na espécie. A decisão recorrida foi publicada no Diário Oficial do Estado em 22 de agosto de 2014, com término da contagem no prazo recursal de 29 de agosto de 2014, mas o recurso só foi protocolado em 13 de 11 de 2014. Diante do exposto, manifestamente intempestivo. Voto pelo não conhecimento do recurso. Em discussão, votação. Aprovado. Item 46 diz respeito a recurso ordinário interposto por João Sanches, prefeito do município de Mineiros do Tietê e presidente do Conselho do Consórcio Intermunicipal União Regional, à época dos fatos em face da sentença que julgou irregulares as contas do Consórcio Intermunicipal União Regional Pró-Estrada de Dois Córregos, referentes ao exercício de 2010, e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. Em preliminar, pressupostos. Em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito em que pesem as irregularidades verificadas nos demonstrativos contábeis do consórcio, não as considero suficientes para macular a totalidade as contas do órgão. Na totalidade as contas do órgão. Restou evidenciado que os objetivos para os quais o consórcio foi legalmente criado foram atendidos no período em exame, não havendo notícia de desvio ou má-fé na utilização de bens e recursos, de modo que os apontamentos, quando não superados pela documentação apresentada, podem ser relevados ou objeto de advertências detalhadas no voto. Assim, voto pelo provimento do recurso em exame para o fim de julgar regulares as contas do Consórcio Intermunicipal União Regional referentes ao exercício de 2010, com o cancelamento da multa aplicada ao responsável ora recorrente. Em discussão. Peço vista deles. Ok. Continua Vossa Excelência com a palavra. Item 47 versa sobre recurso ordinário interposto por João Batista Bianchini, prefeito municipal de Bebedouro, à época dos fatos, em face da sentença que julgou ilegais contratações por tempo determinado realizadas por aquela prefeitura, no exercício de 2010, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelos atos de admissão. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No caso, muito embora a Prefeitura tenha recontratado servidores que já haviam prestado serviço temporário em exercício anterior, o que foi determinante para a negativa de registro dos atos de admissão, observo que estes profissionais se submeteram a um processo seletivo, baseado em prova escrita, prova prática e análise curricular, entrevista. Ademais, tratando-se apenas de 11 contratações voltadas ao atendimento da educação, setor público essencial, entendo que os correspondentes atos de admissão podem ser registrados perante esta Corte, sem prejuízo de advertência à Prefeitura de Bebedouro, no sentido de que realize concursos públicos para o provimento de cargos efetivos, a fim de suprir a carência de profissionais. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regulares os atos de admissão em apreço, bem como para cancelar a multa aplicada ao recorrente, sem prejuízo da advertência assinalada. Em discussão, votação aprovada. Item 48 trata de recursos ordinários interpostos pelo município de Cravinhos e pela Sociedade Beneficente de Cravinhos Santa Casa, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados em 2011, a título de convênio,
condenando o responsável pela Santa Casa, Edson Minoara, à devolução dos valores impugnados no montante de R$ 486.423,40 aos cofres públicos e à entidade beneficiada a não receber novos repasses até a regularização das pendências. Foi aplicada ainda ao então prefeito José Francisco Matasso Ferdinando multa correspondente a 200 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as razões recursais conseguiram demonstrar a aplicação por parte da beneficiária dos recursos que lhe foram repassados pelo município, com o atendimento nessa conformidade dos objetivos do convênio celebrado. Diante das justificativas e documentos apresentados, entendo, acompanhando a SDG, que as falhas atinentes ao valor impugnado e a ausência de licença de funcionamento podem ser excepcionalmente relevadas. Porém, com as advertências à Prefeitura Municipal de Cravinhos e à Sociedade Beneficente de Cravinhos Santa Casa, para que cumpram com rigor as instruções deste tribunal. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso, para o fim de ser julgada regular a prestação de contas em exame e canceladas em decorrência as sanções impostas. Em discussão, votação aprovada. Item 49, trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Louveira, em face da decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e o termo aditivo de prorrogação do ajuste, além de aplicar multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as alegações trazidas pela recorrente não são suficientes para afastar a irregularidade apontada. Entendo, entretanto, diante da orientação mais recente desse tribunal, que deve ser excluída dentre os fundamentos da decisão a exigência de comprovação de capital social subscrito e integralizado, além de ser cancelada a multa aplicada ao responsável em virtude do seu falecimento. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, a fim de excluir a multa aplicada ao responsável, bem como o fundamento decisório atinente à exigência de capital social subscrito e integralizado, mantida, no mais, a decisão combatida. Em discussão, votação aprovada. Item 50, versa sobre recurso ordinário interposto por Juliano Merques, em face da decisão que julgou irregulares as contas do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Paulínia, Pauliprev, relativas ao exercício de 2009, e aplicou ao recorrente, na qualidade de responsável, multa de 200 UFESPs. A matéria esteve em pauta na sessão de 26 de 5 de 2015, quando ressaltei que as razões apresentadas não se mostravam aptas a reverter a decisão desfavorável às contas da Pauliprev, em decorrência do déficit atuarial que vem sendo apontado desde o exercício de 2006 e motivo de sucessivas rejeições. Entretanto, considerando que o recorrente não ficou inerte diante de tal situação, pois adotou providências no limite de suas responsabilidades, ao encaminhar minuta de projeto de lei para regularizar o desequilíbrio atuarial do RPPS do município, conforme comprovado nos autos, proferi meu voto no sentido do provimento parcial do apelo, tão somente para que fosse cancelada a multa que lhe foi aplicada, mantida no mais a decisão recorrida. Na ocasião, pediu vista dos autos o conselheiro substituto, auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis.
a quem ouço com atenção. Agradeço, senhor relator. Como o senhor bem colocou, o motivo que sensibilizou Vossa Excelência foi a notícia de que o administrador teria adotado providências no limite das suas responsabilidades para reequilibrar as finanças do regime próprio. Li a instrução agregada a partir de folha 113 e diante, e não me convenci de que, de fato, o gestor tenha tentado reverter a situação financeira e atuarial do Instituto. O parecer do atuário dava conta de um déficit de 290 milhões no exercício, maior que as disponibilidades do Instituto, o que, na prática, coloca em dúvida a sua viabilidade. Talvez Vossa Excelência tenha cotejado o déficit de 2009 com o de 2010, 318 milhões. Devemos ter em mente, no entanto, que a data base desses pareceres é tal que depõe acerca do ano imediatamente anterior. Para analisarmos o que ocorreu em 2009, devemos olhar, então, para o déficit do ano subsequente, o que aconteceu no parecer de 2010. E o déficit aumentou para 343 milhões, ou seja, na administração de 2009 ocorreu um acréscimo de nada menos que 64% no déficit atuarial do regime próprio. Como informação à parte, comunico que o parecer do exercício de 2013 consignou um déficit atuarial de 751 milhões de reais. É bem verdade o que alegou a origem de que os motivos que levam à negativa de emissão de CRP pelo Ministério da Previdência, de fato, podem envolver culpa exclusiva do prefeito ou do executivo municipal, por exemplo, quando esse se nega a encaminhar o projeto de lei que recebeu do regime próprio para rever alíquotas ou autorizar aportes. Mas o caso não é simplesmente assim. Em consulta ao Ministério da Previdência, foi informado que, à época, existiam inúmeros procedimentos instaurados, como o PAP 036-2007, NIAS 472 de 2009 e NIAS 381 de 2010, versando não só sobre a situação atuária, como também recolhimentos de contribuições. A propósito, agradeço a gentileza do senhor Alex Alberto Rodrigues, coordenador-geral de auditoria. Mas ainda que ignoremos a situação atuarial e o descumprimento das recomendações do atuário, que é o que se tem de mais saliente, há outros apontamentos muito sérios, por exemplo, acerca da qualificação técnica dos integrantes dos conselhos previdenciários, investimentos malfadados, contabilidade mal conduzida. Mais grave, há claro o registro, a folha 68 até 80, de negativa de acesso à ata de reunião do Conselho de Administração para a segurada Sandra Regina Beraldo Soares, que a solicitou. Com a negativa, a autarquia afrontou os mais basilares princípios da administração pública, da responsabilidade fiscal e daqueles que a Lei de Acesso à Informação mais tarde veio sedimentar. Nunca é demais lembrar, senhores conselheiros, que a responsabilidade financeira pelo pagamento dos benefícios, acaso falte caixa à autarquia, não é dos senhores gestores, dos senhores ex-prefeitos, nem do regime geral da Previdência, e muito menos representa prejuízo para os servidores. A Fazenda Municipal arca com esse ônus, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9.717. Enfim, senhores conselheiros, esta administração foi desastrosa para o regime próprio do município. Voto, então, pela manutenção da sentença recorrida, inclusive da multa, que acredito que foi modicamente estipulada em 200 SUFESPs. Esse é o voto. Em discussão. Bem, realmente tem razão o conselheiro substituto, doutor Alexandre. A questão do Instituto é bastante grave e vem demonstrando um aumento a cada ano que passa de um déficit astronômico. Mas o que está sendo discutido aqui e sendo julgado, que é o recurso ordinário que é interposto pelo presidente, se cabe realmente responsabilidade ao presidente do Instituto, esse déficit, inclusive a questão da estrutura de pessoal do Instituto, já que ele, enquanto presidente, encaminhou, inclusive encontra-se no processo, minuta de lei à administração, onde foi contratada uma empresa para que pudesse promover o cálculo da necessidade do aumento da contribuição dos servidores para fazer frente a esse déficit. Agora, parece que aqui cabe responsabilidade ao prefeito, ao gestor. Não sei como nós podemos responsabilizar a administração, já que tratando de um assunto tão grave, dessa questão da sustentabilidade desse instituto, da Prefeitura de Paulínia, mas aqui o recurso é do presidente
da instituição que diz, olha, eu tomei aqui as providências, o projeto de lei, contratamos a auditoria, projeto de lei, encaminhamos à administração, que não encaminhou o projeto de lei à Câmara Municipal. É isso que está sendo julgado. Eu ouvi atentamente o voto e o voto do revisor. Não sei, são citadas uma série de questões pelo seu revisor que eu nem sei se a origem, provavelmente Vossa Excelência que conseguiu, não é? A respeito de não. Eu cito, além, alguns elementos que eu colhi de exato. fora, inclusive o parecer de 2013. Pois é, eu não sei se nós não deveríamos converter em diligência para que a origem falasse sobre o que foi acrescentado. Foi grave as questões. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu entendo como relevantes, né? Não será que fosse adequado que se diligenciasse para que ele se quisesse, porque pelo quadro descrito ele teve uma atitude de não ajudar em nada a resolver os problemas. O que eu entendo é que, além e isoladamente da questão atuarial, teve diversas outras questões. Pois é, exato. Que estão esse afora da questão dos números atuariais, me pareceu relevante. Tudo bem, eu acho que questões levantadas eu acho que corresponde ao exercício de 2007? Correspondem à negativa do acesso à informação, à contabilidade incorretamente colocada e perdas. Nós estamos obviamente, nós estamos num julgamento de um recurso, mas talvez fosse, não sei, senhor relator, talvez fosse interessante converter em diligência e oficiar ele para que ele tomasse conhecimento e se desejasse se manifestar, porque são questões relevantes. Bem, o que você acolho a sugestão. Acho que é um assunto bastante está me parecendo o seguinte, mesmo, e que merece atenção. Porque provavelmente, se não for dessa forma, eu vou pedir vistas. E pedir vista eu vou examinar o que foi falado aqui. Aqui nós estamos analisando um recurso da multa, né, de 200 UFESPs, que foi dirigida a isso que eu insisto, né, que nós estamos analisando aqui o recurso. Né. Então, as contas estão irregulares. Né. As contas estão irregulares. Nós estamos apenas, dado a dificuldade alegada pelo recorrente, né, de que ele não tem autonomia para ir além daquilo que ele fez, né? As contas do Instituto estão sendo julgadas irregular. É importante, apenas eu estou dando provimento parcial, retirando a multa. Só o que me preocupa, senhor relator, é que do rol de irregularidades possíveis de um regime próprio, essas contas tem quase todas. Né? E essa linha de defesa de que o gestor encaminhou o projeto, mas o projeto não foi aprovado, é a linha de defesa que todos utilizarão. Pode, inclusive, o prefeito dizer que encaminhou para a Câmara e a Câmara não aprovou. Então, aí não pode ficar... Bom, senhor relator, se Vossa Excelência entender que converte em diligência, tudo bem, porque eu acho que... se não, eu peço vista dos autos e vou dar uma olhada, porque eu também não estou em condições. O que Vossa Excelência acha? Não, eu penso converter em diligência para que o presidente fale sobre o que foi falado no voto do conselheiro. Ele diz que o presidente é responsável por tudo, impediu isso, não deixou fazer aquilo. Olha, eu estava pensando aqui se esta dificuldade toda se dá exatamente pelo fato de eu estar retirando a multa, não é? Porque a ilegalidade... A irregularidade já está mantida. A irregularidade está mantida. Então, eu mudo aqui o meu voto, mantendo a multa e dando desprovimento ao recurso. Tá bom.
O Aí item eu não peço 50 vai para o arquivo. Tá certo. Vossa Excelência, portanto, acompanha, não? Esse sim foi um sim bastante singelo. O que Vossa Excelência gostaria de fazer? Alterar Não, para pior, nós não podemos alterar. nós podíamos fazer Aumentar a diferente? multa, nós não podemos aumentar. O que podíamos fazer Não. diferente? Não. Eu gostaria que Vossas Excelências compreendessem a questão e acompanhassem, porque senão subtraímos toda Não, mas nós estamos acompanhando, mas o que nós não podemos fazer é aumentar a multa. Não. A multa é 200, não é, conselheiro? O meu voto Então foi pela não dá para manutenção. aumentar. Hã? Meu voto foi pela manutenção da sentença. Então, Vossa Excelência concorda, conselheiro? Concordo. Muito bem. O que nós podíamos acrescentar, dado a sugestão, inclusive, da diligência e tal, eu penso que nós estamos votando aqui as contas do exercício 2009, não é? Eu acho que temos outras contas que estão tramitando e sendo instruídas que poderiam ser um objeto de uma atenção redobrada, dado a gravidade dessa questão, inclusive dos pontos levantados. Poderia pedir que nas novas contas a auditoria utilizasse as informações trazidas para a auditoria de novas contas. Ok, Perfeito. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Conselheiro Beraldo, Vossa Excelência ainda continua com a palavra. Em conjunto, senhor presidente, os itens 51, 52 e 53. O item 51 cuida de recurso ordinário interposto por Maria Elizabeth Negrão da Silva, prefeita do município de Iguape, e de pedido de reconsideração interposto por Marco Aurélio Maciel Fortes, objetivando a reformar a sentença proferida em autos apartados das contas de 2007, que apreciou a prestação das contas de despesa realizadas no regime de adiantamento no valor de R$ 4.595, cuja boa aplicação entendeu não comprovada e decidiu pela condenação do servidor responsável, Marco Aurélio Maciel Fontes, e dos ordenadores de despesa, Ariovaldo Trigo Teixeira e Maria Elizabeth Negrão da Silva. A restituição desse valor com os acréscimos incidentes, fixando-lhes o prazo de 30 dias para proveniências pertinentes. O item 52 cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, em face da sentença que julgou irregular o repasse e a prestação de contas na importância de R$ 107.210,56, relativa à taxa administrativa, condenando o Centro de Atendimento à Criança à devolução deste valor devidamente corrigido, ficando até o efetivo recolhimento proibido de receber novos benefícios. O item 53 cuida de recurso ordinário interposto por Antônio Márcio de Siqueira, prefeito municipal de Aparecida, em face de sentença que lhe aplicou multa de 160 UFESPs por não atender, no prazo fixado e sem causa justificada, a determinação desta Corte, no sentido de adotar providências e apurar responsabilidades, diante das admissões julgadas irregulares pela decisão proferida nos autos. Em preliminar, no tocante a item 55, esclareço que o pedido de reconsideração interposto, porque tempestivo, pode ser recebido como recurso ordinário, pelo princípio da fungibilidade. Demais pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos em exame. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos apelos mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovado. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis, item 54 e seguinte. Os itens 54, 55 e 56, peço reinclusão na pauta da próxima sessão. Ok. Itens 57 e 58 em conjunto. Em exame, contrato entre Prefeitura de Itaquarituba e Construtora Tamar Limitada e representação de SSM Construções
que insurge-se contra a habilitação da licitante Euroconstrutora EPP e da construtora Tamar Limitada, que se encontrava temporariamente suspensa de contratar com a administração pública, artigo 87, inciso 3º. A TJ Economia considerou sanadas as falhas. A TJ Jurídica entendeu restritiva a exigência de certidão de tributos imobiliários, manifestou-se pela irregularidade, passo ao voto. Há muito este tribunal tem posicionamento firmado no sentido de que a comprovação de regularidade fiscal deve ater-se àqueles tributos diretamente relacionados com as atividades da empresa. No caso concreto, considero, entretanto, tais falhas releváveis, na medida em que não foram objeto de impugnação e não resultaram em inabilitações de licitantes que participaram em quantidade razoável. 4. No tocante aos fatos retratados na inicial, tenho como improcedente o alcance da penalidade na administração tão somente, a exemplo do decidido no TC 1032-00609. Atualmente, novos estudos vêm sendo conduzidos no TCA 40.200.026.13. Voto pela improcedência da representação e pela regularidade da concorrência. É o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 59, peço retorno ao gabinete. Ok. E passo a relatar os itens 60 a 62 em conjunto. Ok. 60, 61 e 62. Correto. Convênio da Prefeitura de São José dos Campos com o Instituto de Ação Social Presidente Juscelino. Contrato da Prefeitura de Caraguatatuba com Ideal Terraplanagem, onde houve inversão de fases, exigência menor do que a da súmula 24, 48%, quando a súmula diz de 50% a 60%. E item 62, contrato da Prefeitura de Barueri com o Tessilix, Serviços Urbanos. Acompanho a instrução pela regularidade de todos. Em discussão, votação aprovada. O item 63, em exame, dispensa de licitação, contrato, termos aditivos e execução do ajuste celebrado entre a Prefeitura de Itapetininga e Instituto Social Varte para a realização de administração, operacionalização e execução de assistência ambulatorial no Hospital Regional de Itapetininga. Fiscalização entendeu regulares a dispensa, licitação e contrato. A primeira vistoria em loco foi realizada em 1/3/2013 e constatou as seguintes irregularidades: ausência de funcionários para acompanhar a execução, ausência de notas fiscais, não houve aferição de metas de desempenho. Durante a inspeção, foi verificada a presença de número excessivo de pessoas em longa espera para atendimento no pronto-socorro, denotando possível ineficiência da execução do serviço. Procedeu-se à apuração das irregularidades, culminando com a rescisão unilateral. A TJ pela irregularidade da execução contratual. MPC da mesma forma. Passo ao voto, que reconhece a irregularidade da execução contratual, no entanto, a regularidade da dispensa e da licitação. Acompanhando a instrução. Esse é o voto. Em discussão, aprovado. Item 64, em exame, termos aditivos e termos de recebimento provisório definitivo de contratos da Prefeitura de Itupeva e Saúvas Empreendimentos e Construções para a construção de ponte no Rio de Jundiaí. Concorrência e contratos foram julgados regulares. Seguiram aditivos. A SDG impugnou o reequilíbrio econômico-financeiro ao abrigo do artigo 65(2)d da 8666. Sucessivas prorrogações se deram em função da paralisação da obra por causa do estudo sobre o pedido de realinhamento e também por conta de período demandado para o ajuste realizado. Instrução desfavorável. Passo ao voto. Ocorre que prorrogações de prazo culminaram com o pedido de reequilíbrio apresentado em 9/2/2009, apresentado um ano após a assinatura do contrato. Há um inegável liame entre o reequilíbrio econômico-financeiro e o expressivo atraso havido na obra por conta das prorrogações. Com efeito, a causa dos 3 primeiros aditivos de prorrogação foram erros de concepção do projeto básico. De qualquer forma, ainda que decorram de tais erros a concepção do projeto básico, os 3 primeiros aditivos encontraram base no 65 caput 1A. A causa primordial da assunção desta nova obrigação financeira é exclusiva responsabilidade da administração que licitou e contratou a partir de um projeto básico que continha erros. Voto pela regularidade dos termos aditivos até o firmado 30/6/2009. No entanto, pela irregularidade dos termos aditivos subsequentes e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo. Em discussão, votação aprovada. Item 65. Aditamento ao contrato firmado entre a Prefeitura de Santo André e a empresa Rocha Diagnóstico Brasil Limitada, no qual teve por objeto o fornecimento de tiras reagentes no valor de R$ 2 milhões. Aqui houve a prorrogação do
registro de preço, SDGV, a irregularidade. Voto com a instrução pela irregularidade. Em discussão. Votação aprovada. O item 66 também é irregular, em exame, licitação e contrato entre a Prefeitura de Aguaí e Sigma Serviços de Saúde, objetivando prestação de serviços médicos no município, na forma de plantões. A Unidade Regional de Araras viu a ausência de demonstração da existência de estimativa trienal, justificativas insuficientes para a contratação, edital assinado pelo pregoeiro, ausência de esclarecimentos quanto ao projeto básico, ausência de competitividade, que contou com uma única licitante e a empresa contratada já executava os serviços. Ausência de folha 66 a 113 dos autos da contratação original. Instrução desfavorável ao relatório. Quanto ao detalhe cada um dos itens, respondendo aos apontamentos, às defesas, e concluo pela irregularidade da licitação e pela ilegalidade das despesas, e ainda com multa de 170 UFESPs ao então prefeito, senhor Adalberto Facina. Em discussão, votação aprovada. O 67 também é pela irregularidade. Eu retiro de pauta com reinclusão na próxima sessão, senhor presidente. Ok. O item 68, em exame e prestação de contas decorrente de termo de parceria referente aos recursos repassados em 2009 no valor de R$ 7 milhões pela Prefeitura de Monte Moro ao Instituto Isama. A fiscalização apontou que a diretoria tem remuneração superior ao valor de mercado. Isama se defendeu a TJ em primeira manifestação pela regularidade. Na sequência, foi questionado o valor repassado a título de despesas administrativas e operacionais. Isama se defendeu uma segunda vez, foi retirado de pauta, houve sustentação oral de 16/6. Passo ao voto. Do mesmo modo, quando do julgamento das prestações de contas dos exercícios de 2007, 2008 e 2010, o parecer conclusivo não refletiu a realidade de que, de fato, ocorreu com os recursos repassados. Trago cópia daquelas decisões e encerro pela irregularidade da prestação de contas, a condenação da Isama para, no prazo de 30 dias, promover o ressarcimento ao erário da importância concernente à taxa de administração e aplico multa de 300 UFESP ao então prefeito Rodrigo Maia Santos. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, os itens 69 a 72. Ok. Prestação de contas de repasse público da Prefeitura Municipal de Marília à Associação Feminina de Marília. Prestação de contas de repasse público da Prefeitura de Guarulhos à Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina. Contas da Câmara de Inhandeara, 2013. Contas da Câmara de Américo Brasiliense, 2013. Com a instrução pela regularidade de todos. Em discussão, votação aprovada. O item 73 é contas da Câmara de Lençóis Paulista, 2013. Aqui o apontamento é de excessivo número de servidores de cargo em comissão, existência de servidores comissionados cedidos à Delegacia de Polícia, em ofensa ao 37.5. MPC pela irregularidade. Passo ao voto. Com relação ao quadro de pessoal, os servidores ocupantes em cargos em comissão devem permanecer lotados no órgão que criou os referidos cargos, sob pena de desvio de finalidade e ofensa do artigo 37.5. Desse modo, a referida cessão de 2 servidores deve ser revertida. Quanto à desproporcionalidade do número de cargos em comissão frente ao de efetivos, a análise do quadro do pessoal demonstra que, em relação ao exercício anterior, houve uma queda de 27%, passando de 16 cargos para 19 cargos. Nesse sentido, voto pela regularidade com essa recomendação às contas da Câmara de Lençóis Paulista. Em discussão, votação aprovada. Contas da Câmara de Miguelópolis, 2011. Aqui se aponta a complementação de subsídio em um total de R$ 63.426, a título de adiantamentos concedidos sem justificativas específicas, assim como sem comprovação. Reincidência no descontrole das despesas com combustíveis e lubrificantes. A TJ opinou pela irregularidade por conta do adiantamento. A assessoria técnica e sua chefia pela irregularidade das contas, caso os valores recebidos não sejam devolvidos. O Ministério Público também se filiou. Passo ao voto. As contas não reúnem condições de aprovação. Nesse sentido, é decisivo
o reincidente pagamento de valores aos edis por meio de adiantamento. Ademais, um agravante é o descontrole dos gastos com combustíveis. Voto pela irregularidade das contas da Câmara de Miguelópolis, determinando o ressarcimento de R$ 63.426,07 em virtude dos recebimentos irregulares. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Os itens 75 e 76 em conjunto. A instrução é favorável, são as contas da Prefeitura de Pariqueraçu 2013 e Jambeiro 2013. Voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. O item 77 é contas de Nazaré Paulista do exercício de 2013. Houve pequeno déficit. Assessoria técnica, parecer favorável com recomendações, chamando a atenção para que as alterações orçamentárias não extrapolem os limites da razoabilidade. Sob aspecto jurídico, parecer favorável, Ministério Público, idem. Passo ao voto. As contas merecem aprovação, posto que os aspectos legais e constitucionais estão em ordem. A análise evidenciou a abertura de créditos suplementares amparados em inexistente superávit financeiro, além da abertura de créditos adicionais sem especificação da origem e sem prévia autorização legislativa. Faço forte ressalva para que isso seja corrigido. Por oportuno, determino a abertura de autos próprios para exame das falhas relatadas nos subitens B53 e C22. Senhores conselheiros, a questão que me leva a abrir esses apartados são que as contratações emergenciais não encontraram amparo legal, foram num importe de R$ 2.106.000 e para uma única empresa. E no item seguinte, foi em decorrência de inconsistências documentais e que a TJ e a MPC recomendaram a abertura desses autos apartados. Então, pela emissão de parecer favorável com 2 apartados. Em discussão, votação aprovada. No item 78, contas de São Roque 2013, aqui é pela emissão de parecer prévio favorável, mas há um apontamento de... o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer desfavorável em virtude do remanejamento, transferência e transcrição de recursos sem autorização legislativa específica. Isso viola o artigo 167(6) da Constituição Federal. O meu voto dá parecer favorável, mas faz forte recomendação para que não se permita o estorno de verbas. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 79, eu peço reinclusão na pauta da próxima semana. Ok. O item 80 é recurso ordinário apresentado pela Prefeitura Municipal de Pontal contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de professores. Foi aplicada a multa de 200 UFESPs. Considerou o senhor auditor que o município infringiu a regra do 37.2. A assessoria técnica da casa considerou que restou caracterizada a necessidade temporária e opina pelo conhecimento e provimento. Já a chefia opina pelo conhecimento e não provimento. Passo ao voto, que é no sentido... Em preliminar, conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, a meu ver, não há como justificar que quase metade do magistério necessitou ser substituído ou que metade das disciplinas seja temporária, de forma que não se reverte o juízo inicial. Voto pelo não provimento do recurso, mas não é esse o voto. O voto é outro. Que eu não estou com ele, eu peço reinclusão na próxima. Eu alterei o voto, não me imprimi, desculpa. Sumiu o voto. Sumiu. Eu fiz Então, uma alteração tá citando retira. aquele Você parecer. retira o item 80, né? 80, reinclusão. Item 81. Recurso ordinário do ex-prefeito do município de Redenção da Serra. O ideal dele é nessa Câmara mesmo. Ainda bem que os senhores me aguentam. Não, é que aqui nós somos... Eu relato em conjunto, então, para continuar a complicação, 81 Opa. e 82. Ótimo. São recursos ordinários do ex-prefeito do município de Redenção da Serra e da Companhia de Desenvolvimento São Vicente. A instrução está pelo conhecimento e não provimento, e assim é o meu voto, que antecipei, portanto, pelo conhecimento e não provimento. Em discussão, votação aprovada. Já o item 84, em exame, o recurso ordinário da Associação Centro de Triagem de Materiais Recicláveis em face de decisão que julgou irregular a sua prestação de contas.
por conta de repasse efetuado pela Prefeitura de Ilhabela no exercício de 2004, condenando-a à devolução ao erário do importe de R$ 141 mil, ficando ainda proibida de receber novos recursos públicos. Serviu de fundamento para a condenação o fato do demonstrativo contábil da entidade ter sido assinado pelo Escritório de Contabilidade Mar Azul, de titularidade do então secretário de Finanças daquele município. MPC, pelo não conhecimento do recurso, por entender que o recorrente não atacou os fundamentos do julgado, se superada a preliminar, que no mérito seja recurso desprovido. SDG, diante da ausência de censura por parte da fiscalização quanto aos gastos efetuados, opinou pela regularidade. Ao final, pelo provimento do recurso. Voto em preliminar pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, eu acolho integralmente o parecer de STG, trago jurisprudência desse tribunal, aponto, reconheço que a fiscalização não viu uma versação, eu voto dar provimento ao recurso ordinário. Esse é o item 84, né? 84. O 83, Vossa Excelência pulou, creio que ele não deve estar aí. Não, coloco em votação o item 84, não, 83, aprovado. 82 e 83 em conjunto. Não? Então. Eu acho que faltou 83. Então, aprovado 84. 83, o que nós fazemos? O 83 eu relato, Excelência. Em exame, recurso ordinário do ex-prefeito municipal de Pitangueiras, pretendendo reforma de decisão que julgou irregulares despesas realizadas com serviço de publicidade para aquela prefeitura sem realização de certame licitatório, aplicou multa de 100 UFESPs. A TJ-SDG, pelo conhecimento desprovimento das razões recursais. Voto em preliminar pelo conhecimento. Conhecido. E, no mérito, nego o provimento, acompanhamento da instrução. Ok. Em discussão, votação, aprovado. Encerramos a nossa pauta. Consulta a doutora Renata Sestari, muito digna representante do MPC, sobre eventuais itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Muito obrigado a todos. Boa tarde.